Olha, a nossa convidada é psiquiatra, palestrante, escritora e vendeu mais de 2 milhões de livros desvendando os segredos dos psicopatas. Entrevista muito interessante, viu, Diguinho? Você que é um psicopata vai adorar. Não sou psicopata não, cara. Me respeita. Você tem 4 patas, mas não é psicopata. Cala a boca, senão eu te mato, vagabundo. Chama Ana Beatriz Barbosa Silva. Crazy, baby, I go crazy. You turn it on, and you're gone. I go crazy, crazy. Ana Beatriz Barbosa Silva. Tá bem? Obrigado por ter vindo. Já fazem alguns anos que eu li o seu livro Mentes Perigosas e o livro este ano comemora 10 anos. 10 anos. Tá vindo com um capítulo inédito. 2 capítulos de... É um excelente livro, eu indico muito para muitas pessoas. Puxa, obrigada. Desde que eu li, indico bastante. E sempre que as pessoas leem o seu livro e falam para mim, caramba, ainda bem que você me indicou, porque aquela pessoa tem uns traços que se encaixam aqui, agora eu já sei melhor como agir com ela e tal. Você ouve muito isso? Muito, muito. Não só em rua, mas, assim, e-mails. Recebo muito e-mails das pessoas, assim... Eu tô namorando uma pessoa, ela é assim, essa, você acha que é psicopata? Sempre tem isso. E geralmente é. Olha, se não é, é suspeito. É suspeito. Nunca é santo. Santo não é. É. Você tinha ideia que o seu livro, quando você lançou, faria um sucesso tão grande? Chegaria tão vivo, tão procurado assim 10 anos depois? Nenhuma ideia. Por sinal, foi o único livro que eu não queria escrever. Por quê? Porque, assim, todos os livros que eu escrevi sempre foram para ajudar alguém. E do momento que a gente parte que o psicopata não tem tratamento, eu falei, para que eu vou escrever para uma pessoa que não quer se tratar, não se importa em fazer mal para os outros, então eu não tô escrevendo para quem precisa. Você não está ajudando o psicopata. Exatamente. Você está ajudando quem é vítima de psicopata. Pois é, mas eu precisei de uma grande amiga, que é a Glória Pérez, chegar para mim e falou assim, você está pensando tudo errado, vai ser o seu livro mais utilitário. Que ótimo conselho, Porque ela falou vindo assim, dela ainda. Sim, ela me matou, porque ela chegou e falou assim, quantos por cento tem de déficit de atenção? Eu falei 4. Quantos por cento tem de ansiedade? 15. Ela falou, quantos por cento tem de psicopata? Eu falei, 4% da população. É muito, hein? 4%. Entre leves, moderados e graves. Ok. E aí ela falou assim, então, você vai escrever um livro para 96% da população que precisa saber se defender. Quando ela falou isso, eu falei, vou escrever. Que bom que a Glória Pérez te deu esse Com conselho, certeza. que bom que você ouviu, porque o livro é ótimo e eu recomendo muito. Agora, em termos gerais, o que é a psicopatia? O nome é muito ruim, porque o nome psicopata parece assim, psico-mente, patos, doença, como se fosse doença mental, e não é. O psicopata é, antes de tudo, uma maneira de ser de uma pessoa. É alguém que nasce com o cérebro funcionando desconectado o sistema límbico, ou seja, essa pessoa não tem emoções positivas, não tem sentimentos e tem incapacidade de amar qualquer pessoa. Ela não ama nada? Nada nem ninguém. Sei lá, psicopata famoso do mundo aí, Hitler. Tem o capítulo novo, um dos capítulos novos, é sobre psicopatia na política, né? No exercício do poder. E ele está ali, né? Ele está... Um livro interessante seria falar quem está envolvido com a política que não é um psicopata. Isso, Pois é, seria... Isso seria difícil. Identificar isso, sim, seria difícil. Seria um livro muito pequenininho. Porque eu tenho a impressão, às vezes, eu já falei isso algumas vezes em conversas particulares, quando as pessoas têm afinidade musical, elas se encontram em um reformatório de música, formam uma banda, fazem, olha, vamos fazer um encontro musical. Quando as pessoas têm afinidade com comédia, se encontram com isso. Agora, eu tenho a impressão que, às vezes, um grêmio de faculdade que visa, no futuro, ter uma profissão que você simplesmente controla a vida dos outros e está acima de tudo, também é uma reunião de psicopata ali, porque... Com certeza. E dali saem os políticos. Grande parte. Então, Eu tive uma tristeza... tem meios que atraem os psicopatas. Claro, são insetos em volta da Eu sou uma lâmpada. pessoa normal, eu não quero controlar a vida de ninguém. Eu não quero ser político. Nem subjugar. Não quero subjugar. Nem eu não quero exercer estar acima poder. da lei, não quero exercer poder. Então, nunca me atraiu participar de reuniões
de pessoas que querem ser... Agora, geralmente ali, então, os psicopatas se Onde unem. tiver poder, eles vão estar em volta. Porque um psicopata, ele utiliza sempre alguém para ter status, poder e diversão. Se puder fazer isso tudo ao mesmo tempo, melhor ainda, né? O psicopata, você disse que não é um bom nome, porque psico, mente. Usam hoje muito sociopata. Seria um nome melhor? O sociopata, eu gosto de usar psicopata porque foi o cara que estudou, foi o Robert Hare que botou o nome. Então, eu acho que a gente tem que dar valor a quem estudou na frente. Mas, na realidade, se a gente pudesse descrever, é aquela pessoa desprovida de qualquer sentimento de culpa, arrependimento e sem qualquer capacidade de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro. Eu costumo simplificar dizendo que um psicopata, ele é alguém que funciona quase 100% razão e zero emoção. Entendi. Quanto mais grave, mais esse zero emoção. Geralmente a razão é usada só para ele. Exatamente. Sempre em proveito próprio. A razão... fala, Roger. Ele não odeia também, então? Ele não é ódio. Ele tem uma frustração quando ele não consegue obter o que ele quer. Então, mas o psicopata é um cara capaz de fazer artimanhas horríveis de vingança. Ah, sim. Sim, absolutamente. É uma pessoa extremamente maquiavélica, manipuladora, mas ele só vai para a vingança se aquilo for dar alguma coisa para ele, tirar alguém do caminho que ele está seguindo. Ele não faz uma vingança por vingança. Seres humanos, não é a pessoa normal que tem a vingança, às vezes, por sentimento passional? Não. Gosto da vingança? Não. O psicopata, ele sempre está obtendo... É instrumental. É instrumental. O outro é meramente um objeto de manipulação para ele chegar onde ele quer. O psicopata não enxerga seres humanos, enxergam coisas. Oportunidades. Oportunidades. Exatamente. Peças no xadrez. Peças no xadrez. O psicopata sabe que ele é um psicopata? Sabe. Sabe, tem uma coisa muito interessante, que eu fiz várias entrevistas quando estava fazendo o livro, e eles sabem que são assim, gostam de ser assim, e acham que quem não é assim é o pessoal muito... É inferior. Inferior, que chora muito, Eles muito são melodramático. o próximo passo da evolução. Exatamente. Porque, pensa bem, eles tendem a ser muito bem-sucedidos logicamente, racionalmente. Por quê? Não tem escrúpulo. Exatamente. Eu não preciso pensar, eu trabalho com você, eu não preciso pensar que eu estou assim porque eu vou prejudicar o Danilo. Eu não tenho esse sentimento. Então, eu posso passar por cima de você sem que isso me dê menor tipo de sentimento. Existe tratamento para psicopatia? Não, para psicopatia legítima, porque assim, tem gente que fala assim, mas por essa definição todo mundo é psicopata. Não, nós podemos eventualmente termos atos, tá, que lembrem o psicopata, mas a gente se arrepende disso. Exatamente. Porque o ser humano não é perfeito, mas você tem um arrependimento, você tem aquela culpa de ter feito aquilo. O psicopata não, ele é assim. Até hoje, o que a gente viu, quando você faz testagens, ressonância magnética funcional, você vê que a área do sentimento não funciona. Então, foi feita uma testagem muito interessante por neurocientistas brasileiros, o Ricardo Moll e o Ricardo Oliveira, que eles fizeram um teste assim, eles botavam fotografias e imagens de coisas muito dramáticas. Uma criança sendo estuprada, uma pessoa sendo atingida por uma bomba na guerra, e eles viam como é que o cérebro daquelas pessoas se manifestava. Das pessoas não psicopatas, o cérebro chegava a ficar fluorescente no sistema de sentimento, de piedade. É desconfortável para o ser humano ver um outro ser humano sofrer. Exatamente. Para o psicopata, não. Era como se ele tivesse, eu brinco que é sol se pondo em Connecticut. Tranquilo. Não é um problema. Não tinha variação. A psicopatia é uma coisa adquirida ao longo da vida? Por exemplo, todo ser humano nasce com a emoção latente, talvez por um trauma de infância, ele fecha a emoção e vira um psicopata. Por causa de circunstâncias da vida, o cara vai aprendendo a se tornar um psicopata. Por causa da ambição, ele fala, esse negócio meu chamado emoção não está me ajudando. Eu vou ter que virar um psicopata para chegar onde eu quero. Ou é genético? É genético. É genético? Já vem assim. É a maldade que vem de fábrica. Tem teste com criança que recebeu o amor dos pais, está tudo bem? Tem, tudo bem.
E é interessante pelo seguinte, que a criança que vai desenvolver, né, que a gente vai atestar uma psicopatia na vida adulta, ela já tem uma certa indiferença. É aquela criança que tortura animal? Exatamente. E você pergunta, porque quando é criança fala a verdade, né? Ainda não sabe mentir. Então, por que você fez isso? Eu tinha curiosidade de ver um bichinho sofrendo. Eles falam exatamente isso. E viu o bichinho sofrendo e falou, legal. Exatamente. Acho que eu gosto de fazer as pessoas sofrerem. Quais são os sinais da criança psicopata? É essa criança que ela não tem empatia com seus irmãos, ela está sempre jogando os adultos entre si para poder reinar naquela desarmonia. Então, ele conta uma coisa para o pai, conta uma coisa para a mãe, conta uma coisa para a avó. Essa manipulação... É desde cedo. Desde cedo. Conta para a empregada. Fica inventando história para ela ser o centro da atenção Totalmente. o tempo todo. Tanto que uma das coisas que você não pode... Porque, assim, a educação não cria um psicopata. Um psicopata, ele já vem. Mas você, com uma boa educação, você modula. Aquilo que seria muito grave, você consegue dar uma freada. Porque se ele é 100% razão, ele sabe o que faz, com quem faz e quando faz. Se ele está sentindo que não pode fazer, ele não vai fazer. Ele é lógico. Né? Por isso que eu digo, ninguém vê um pedófilo estuprando uma criança em praça pública. Ele manipula, ele arquiteta e aí ele vai. Então, a educação é fundamental no sentido de você travar isso. E o que acontece é que os pais não se comunicam entre si. Né? E hoje em dia tem uma coisa dos pais terem muito medo de serem não amados. Né? Exatamente. Os pais têm muito isso, uma carência absurda. E aí, a criança que tem esse funcionamento psicopático, ela saca isso muito cedo. É como um predador, fareja? É como um predador. Fareja, que é aqui que eu manipulo, aquela eu manipulo assim. Exatamente. Não se aprende Mas, isso. então, Não. pelo que você está dizendo, ele não é necessariamente mau, ele pode ser educado, apesar de não ter sentimento, fazer o que deve fazer, coisa assim, não? Ele é extremamente, por exemplo, um psicopata não tem cara de psicopata, de mal, ou necessariamente não precisa matar, Roger. Um psicopata, ele é só indiferente, a maioria não mata, por sinal, né? Mas sempre vai deixar um rastro de destruição, porque são aquelas pessoas que vão entrar na tua vida, manipular a tua vida toda, tirar o que quer. Ele tem que ser manipulador, de qualquer forma. Sempre. Ele procura... É igual um gafanhoto. Sempre. Vai para a plantação, tira o que quer, vai para outra, tira o que quer, vai para outra, tira o que quer, vai para outra, tira o que quer. Ele não fica, não planta nada, não rega. Exatamente. É só um gafanhoto. É só utilizar, né? Ele nunca dá, ele só pega. Que coisa. Tem mais psicopata homem ou mulher? Tem diferença? Teoricamente, dizem que tem mais homem, numa proporção de 3:1. Eu tenho minhas dúvidas. Tá. Eu acho que é uma equação bem equilibrada. E existem profissões ou meios onde o psicopata é o melhor que há? Sei lá, por exemplo, para você treinar um espião. Ah, com certeza. Imagino que no recrutamento A de um indiferença... espião, o psicopata é o melhor espião que tem. Sim, sim. Olha, não só nos agentes, porque você vê uma coisa, o agente de qualquer país é treinado para matar alguém que ele nunca viu. Ele não tem sentimento. Então, assim, se requer uma certa grau de psicopatia, porque senão você não consegue. Fingir que é quem não é 100% do tempo sem Sem estabelecer com sua família algum convívio mais de sinceridade, de ética, não existe. O que uma criança psicopata faz quando mija na cama? Não mija na cama. Não. Porque, olha só, nem psicopata brocha. Não sou psicopata, eu já tô aliviado. Já fico aliviado. Isso eu já sei que eu não sou. Por quê? A enurese noturna, que é o xixi na cama, é uma característica de criança muito ansiosa. Extremamente ansiosa. O que faz uma criança mijar na cama é o fator humano. Exatamente, a ansiedade. E o psicopata não tem essa ansiedade. Não tem. Todo mundo diz que filho... Eu não tive filho ainda, mas todo mundo diz que filho muda a experiência humana. Nenhum psicopata, quando vê um filho, não pega no tranco assim e fala... Um filho, a vida é outra coisa. Não. Você sabe que eu tenho... Olha, tem um bandido muito famoso que eu não posso falar uma opção de coisas, não sou processada, já fui várias vezes. Bem-vindo ao clube. Porque eles adoram processar.
processar a gente. Sim. Porque como a gente tem a humanidade, na hora a gente não se segura e fala o que tem que falar, eles ficam ali na frieza Isso, esperando para processar, entendeu? Exato. Então, Aliás, assim, um beijo para essa pessoa que eu não posso dizer o nome, mas todo mundo sabe quem é. Esse senhor, né, um criminoso muito famoso, ele, quando foi pego, ele foi torturado, aí por fim nada, porque não sentem dor, né? Não sentem dor como a gente sente. Até a dor é menor? Porque não tem o componente emotivo. Por fim, não sabiam mais o que fazer, né? Porque ele não era imune a tudo. E aí chegaram e falaram assim, olha, a gente vai matar seu filho. Ele falou, pode matar, eu faço outro. E faz, já está em 8, né? Isso também, porque eles têm filhos. Não tem responsabilidade, é ter. Exatamente. Sai tendo. Sai tendo. Como que nós devemos lidar com o psicopata? Porque eu não sou psicopata para matá-los e ficar em paz depois. Como que eu lido? Eu acho que a sociedade tem que chegar a um ponto, eu acho que já está bem mais perto do que antes. A gente tem que fazer uma mudança no Código Penal, diferenciando o que é o psicopata, o criminoso psicopata do não psicopata. Não dá para a lei ser igual para todos, não dá. Como que a população carcerária, porque não é porque a pessoa matou que ela é psicopata. Sim, de existe jeito crime nenhum. passional, De jeito existe crime latrocínio. Às vezes o cara tá cheirado, vai te assaltar, te mata. Às vezes o cara tá com ódio no coração de todo mundo e mata. Tá passional e mata. Então, assim, não é porque a pessoa tá na cadeia que ela é psicopata. A maioria não é. A maioria não é, porque a maioria Não é. 4% da população mundial é psicopata. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo foi feita uma pesquisa muito interessante pela doutora Hilda Morano, na época do Covas. Ele abriu os presídios para ela fazer isso. Ela validou o checklist do Robert Hare, que é o cara que identifica psicopatas dentro do sistema penitenciário. E ele validou para o sistema penitenciário brasileiro. Foi posto na Câmara para passar, para poder separar os psicopatas não psicopatas, mas não votou, né? Deixaram para lá, não deixaram, não chegou à votação. Separar dentro do presídio? Dentro do presídio. Como que a população carcerária lida com o psicopata? Eles identificam quem é psicopata? Não, é o contrário. Os psicopatas, eles são mais ou menos 15%. Esses 15% rapidamente mapeiam, porque eles têm uma inteligência racional muito bacana. Eles, num instantinho, sabem ali quem é que ele vai botar de secretário, quem é que ele vai botar de esparro. Eles identificam rapidamente, eles fazem com que aquilo vire um escritório para ele, com vários assessores. Ele monta o seu reino. Ele monta seu reino, literalmente. Quando tem uma rebelião, a gente já viu isso várias vezes, que chegam e botam um preso pendurado pela cabeça, a gente já viu isso. Aquele é o recuperável, que está ali com a cabecinha assim. Não é o psicopata. O que está segurando a cabeça é o idiota útil. É o idiota útil. O psicopata está dando comando. É manipulado pelo psicopata. Exatamente. O psicopata não se expõe. Não, ele não suja a mão. Uau, que... Agora, quando a gente fala em psicopata, por causa de Hollywood, dos filmes, a gente sempre imagina no Jason, no Fred Krueger. É o cara que pega uma... Né? É o Hannibal, o cara que pega uma faca e sai matando. É o cara que põe a roupa da mãe, abre e... Tchim, 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 tchan, tchan, tchan. Mas os psicopatas estão por aí. Minoria absoluta. Essa é a minoria dos psicopatas. Serial killer é a minoria, não chega a 1%. Dos 4%... Tem serial killer que não é psicopata? Não, não pode. Não, é o cara... Porque tem uma coisa interessante, quando se fala assim, qual o critério para saber se um criminoso é psicopata, se a gente nem viu. Se ele cometeu um crime de uma frieza absurda, daqueles que você fala assim, mas como, por quê? Ele é psicopata. Porque só um psicopata pode fazer coisas inimagináveis. Sem motivo. Porque ele quis. O serial killer, ele tem um ritual e a coisa não é tão matar, é subjugar o outro, é exercer poder no outro. Tem o Ted Bundy, que foi o maior serial killer americano, ele diz uma hora que ele fala assim, quando eu pego a vítima e ela implora por viver e eu continuo maltratando e decido a hora que ela vai morrer, eu sou Deus. Desgraçado, olha a vaidade, cara. Megalomania. Por exemplo, todo psicopata é um megalomaníaco. Ele se acha Deus. Ele realmente se Que acha. vontade, cara. Pois é. E a gente tem que separar, não dá para juntar isso no sistema penitenciário. Mas você disse que o psicopata, ele não tem o fator humano da emoção. Sentimento. Mas quando ele está torturando alguém e essa pessoa está implorando pela vida e ele sente um prazer, isso não é um fator humano? Ele tem o prazer de subjugar o próximo? Mas é um prazer tipo tesão.
Não, isso não é É um, humano. isso ele tem. É uma excitação. É uma excitação. Que a gente chama de proto-emoções, né? Que é a raiva, que é a excitação. Isso não chega a ser uma emoção, um sentimento. Isso é bem animal. Agora, sabendo que o psicopata é aquele que não tem escrúpulo, é aquele que usa as pessoas como objeto, a gente, de antemão, também antecipa que o psicopata é aquele que chega mais alto, escala mais. Sim, no mundo corporativo... Então, os chefes, do mesmo jeito que na cadeia tem uma porcentagem grande de psicopata, nos topos das empresas, no topo do poder, da política, é lá também que eles chegam. Sim. Hoje, do jeito que a sociedade está organizada, sim. É vantajoso ser psicopata. Dependendo do ambiente, sim. Por exemplo, existem empresas que têm uma política psicopática, que é aquele tipo, não importa o que o cara é, importa são os resultados. Enquanto a gente tiver isso sendo aplaudido, a gente vai ter psicopatas no poder. Quem é o psicopata na entrevista de emprego? Ele se apresenta muito bem, né? Ele é aquele Eu sempre que vai... desconfio de quem se apresenta muito Mas bem. muito bem. Ele vai decorar tudo da empresa, ele vai falar, ele vai ter uma memória plena. Sabe uma coisa que não cola comigo? Quando a pessoa chega pra mim e fala coisas que eu sei que ela tá falando porque ela acha que eu gostaria de ouvir. Exatamente Eu isso. falo, vai se fuder, cara. Exatamente. Você acha que eu não percebi que você pesquisou minha vida e tá falando que gosta das mesmas coisas que eu? Exatamente. Não me pega. Ele vem vindo... Na Espanha chamam os psicopatas de camaleões, por essa capacidade dele ser o que você quer que ele seja. Né? Então, assim, ele vai se apresentar como ele imagina que você acha que ele queira. Para mim vai ser outra pessoa, para o outro vai ser outra pessoa. Por isso que, às vezes, você fala de uma mesma pessoa e ninguém liga que é a mesma. Porque ele se refaz o tempo todo. A gente vive em tempos de internet, o Tinder. Tinder, você escolhe a pessoa igual você escolhe o hambúrguer na lanchonete. Ah, não gosto com fritas, gosto aqui, gosto... ter tudo eu gosto, morena, loira, bababá, babá. Imagino que é um ótimo foco, como ter o foco da dengue, ali pode ser um bom foco de psicopata, não? Que está procurando oportunidade. Eu digo que, assim, as redes sociais trouxeram muitas coisas boas, mas se abriu um terreno de atuação para psicopata maravilhoso. Para pedofilia, para sedução. A quantidade de pessoas que sofrem todos os dias golpes no Tinder ou em qualquer aplicativo de relacionamento é absurda, que as pessoas não falam por vergonha. Você atende, você tem clínica. Sim. Já se deparou com algum psicopata? Olha, não. Sabe por quê? Depois, então, que eu escrevi Mentes Perigosas, aconteceu uma coisa maravilhosa. Os psicopatas fogem de mim. E eles têm uma ilusão de que eu olhei e eu identifico. Então, numa festa, eu já sei quem é. Porque eu vou para um canto, o cara vai para o outro, a mulher vai para o outro. Eu falo, meu Deus do céu, aquele ali está devendo. Então... já que eu vi que você, com um livro, pode identificar um psicopata... Agora, você vê como o vampiro é uma boa imagem de psicopata? Vampiro, sim. Porque sim. o vampiro vê a luz, corre. Exatamente. O vampiro, ele tem que esperar ele tem que esperar ser convidado para entrar. Exatamente. Ele fica te seduzindo... Para que você chame. Depois que você chamar, ele faz o que quiser de sua casa. Exatamente. É igualzinho. É uma boa metáfora. Tem autores que chamam os vampiros da vida real. Total. Agora, já que você disse que tem experiência em identificar psicopata, eu tenho uma foto de uma pessoa aqui, separei algumas fotos. Vamos e trabalho com ela, tenho medo. Me diz o que é isso aqui, ó. Aqui, essa cara, isso. Isso é um psicopata? Sinceramente, não, parece um idiota só. Tá vendo como é? Maravilha. Olha, você tá vendo? Por isso que esse livro faz sucesso. Ela sabe o que está falando, não é de hoje. Mentes Perigosas, eu tenho o livro físico e eu comprei no Kindle também. Eu adoro esse livro. Muito obrigada, tá bom? querido. Quero agradecer sua presença. Muito obrigado.